Olá, minha gente boa. Iniciando agora mais um Bom de Papo podcast, né? Então, vocês que estão acompanhando a gente pelo Instagram, hoje a gente traz uma convidada super especial para bater um papo conosco, minha amiga Francilânia Fontes. Vamos falar um pouquinho sobre toda a trajetória da carreira profissional da nossa amiga. Então, estamos aqui no estúdio Kcast, na cidade de Arapiraca, Alagoas. Francilânia, seja bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra ter sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com esse convite, né? E para o seu público, para a sua audiência, espero que a gente possa trazer boas informações e que seja um papo bem interessante. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Professora, que a gente trabalhou junto, né, há algum Sim, tempo, sim. e teve essa consideração. A gente se conhece e eu sempre digo que na minha vida tem pessoas que eu tenho gratidão e você é uma delas, né? Então, o mais justo trazer você aqui para a gente bater esse papo e para que outras pessoas também a conheçam e saibam a pessoa que você é, uma pessoa de um coração gigante, né? Meu Deus, professor André, eu que agradeço. O senhor que é incrível. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, sempre com um coração gigante também e sempre disposto a ajudar em tudo que a gente propunha, né? Então, só agradecer também. É isso aí, né, professora? Francilânia, fala um pouquinho da sua trajetória profissional para as pessoas saberem aí, né? A pessoa tão incrível que você é. Meu Deus do céu! Professor, então, como o senhor falou, eu me chamo Francilânia Fontes, né? Eu sou natural de Santana do Ipanema, cidade aqui do nosso sertão de Alagoas. Eu vim morar em Arapiraca em 2008, quando eu vim fazer faculdade de administração aqui na UFAL. Era um grande sonho, né? Vim fazer a faculdade aqui em Arapiraca. E aí, pronto, eu nunca mais voltei para Santana, só volto para visitar os meus parentes que moram lá ainda. Me casei aqui, concluí a minha faculdade. Quando eu terminei da faculdade, eu tive uma oportunidade muito bacana de trabalhar na parte de RH aqui, na Solar BR, né, a Coca-Cola aqui da nossa região. Então, foi uma experiência incrível de poder trabalhar as teorias, né, que a gente vê na administração na prática. E aí, depois eu fui fazendo algumas especializações, né? Tive a oportunidade também de atuar no Senai durante mais de 8 anos. E hoje eu atuo como agente ecossistema de inovação daqui da região Agreste, com a missão aí de unificar, né? De conectar as instituições aqui da nossa região para que elas possam trazer mais fomento, né? Trazer mais incentivos para o empreendedorismo aqui na nossa região Agreste. Que bom, né, professora? A senhora está contribuindo aí para que as instituições tenham essa visão, né, de como é a gestão, de como são novas oportunidades de fazer diferente, né? Então, a senhora contribui com isso. Dei uma lida aqui do seu currículo, professora, eu vou só mensurar aqui para a galera saber. A professora ela é mestre em tecnologias ambientais, especialista em desenvolvimento organizacional, especialista em educação profissional e tecnológica e também MBA em gestão empresarial. Então, respeita, né, professora, que tem muita bagagem, né? Eu digo sempre, professor, eu sou fruto da educação, né? Todo o meu caminho foi voltar, assim, para estudar, para me preparar, para, de fato, assim, conseguir fazer boas contribuições. E, assim, estou sempre procurando um curso novo, alguma coisa para fazer, para me atualizar. E quem trabalha com gestão de negócios sabe que tem que estar se atualizando constantemente. Eu fiz minha graduação em 2008, finalizei em 2012. Hoje eu tenho certeza que está completamente diferente a grade, os tópicos, né? As teorias, claro, continuam clássicas, mas a administração evolui muito, a gestão evolui muito. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Sempre buscando mais conhecimentos, né? Porque, como você falou, que assim todo dia tem uma coisa diferente, tem uma abordagem diferente, né? Tem uma situação diferente. E nas empresas e nas organizações é assim também, né? São ferramentas diferentes, tecnológicas. Isso. Então, hoje a tecnologia está muito dentro das organizações, né, professora? Isso. Então, a gente tem que estar acompanhando esse processo. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento organizacional, né, professora? Será que é expert nesse assunto? Define para a gente o que é o desenvolvimento organizacional das empresas, professora, para a pessoa saber um pouquinho melhor. Sim, sim. Eu fiz essa especialização em desenvolvimento organizacional no IFAL, né, no campus do Benedito Bentes, lá em Maceió. E eu fiz essa especialização na época que eu estava iniciando a trabalhar com consultorias e senti a necessidade, né, de buscar me especializar mais nessa temática para poder chegar com mais segurança
e prestar serviços nas empresas. Então, assim, é amplo. É um tema bem amplo quando a gente fala de gestão organizacional, desenvolvimento organizacional, mas é todos os processos que a empresa usa para, de fato, se desenvolver, para crescer, para evoluir, para não ficar parado no tempo. Não tem como parar no tempo, principalmente em toda essa tecnologia, todas essas mudanças rápidas que a gente vive. Então, é essa busca constante por melhoria, por avaliação de processos, né? Por qualificar os seus colaboradores, por todos os dias estar avaliando ali o seu produto e os seus serviços, processos, se de fato não estão carecendo de alguma melhoria, se estão de fato agradando o cliente, se é isso que o mercado está procurando. Então, assim, é todos os dias buscar a melhoria, né? Sejam pequenas, sejam maiores, mas esse desenvolvimento contínuo, essa melhoria de processos contínuos que as organizações precisam fazer para se manter no mercado, né? E se manterem competitivas. Então, assim, as empresas que hoje elas buscam esse desenvolvimento, elas estão mais organizadas, né? Elas têm funcionários que recebem em dia, né, professora? Sim. Ela tem funcionários que recebem qualificação. E tudo isso faz parte do desenvolvimento organizacional, né? Exatamente, exatamente. Então, essa mentalidade da empresa, da organização, ela tem que existir para que tenha, lá no final do serviço, a qualidade no produto ou do serviço que é executado, né? Exatamente. Eu digo muito, professor, que o empreendedorismo é muita responsabilidade, tá? Quando você decide empreender, você carrega com você uma responsabilidade por o que você vai colocar no mercado, seja um produto, seja um serviço. Então, assim, é uma responsabilidade porque você está atendendo a uma necessidade, você está resolvendo o problema de alguém. Então, assim, o seu negócio também só faz sentido se ele for para resolver o problema de alguém. Você tem que colocar algo no mercado que seja desejado, que seja necessário, né? E para isso envolve toda a parte de pesquisa antes de você decidir que tipo de negócio você vai abrir. Não é porque o meu vizinho deu certo que eu vou abrir uma do lado igual e vai dar certo também. Pode ser que dê, tá? Mas precisa de técnica, precisa de planejamento com antecedência. Então, isso é fundamental para a sobrevivência das empresas, né? Então, empreendedorismo é responsabilidade, sabe? Você tem um negócio próprio, não significa que você vai trabalhar menos, né, do que você trabalhar para alguma empresa. Não significa menos responsabilidade, muito pelo contrário. É muita responsabilidade por tudo que você vai colocar à disponibilidade do seu cliente, com qualidade, com respeito, né, pela pessoa que vai usar os seus produtos e os seus serviços. Verdade. E isso a gente nota quando você entra numa instituição, numa organização, né, numa empresa, quando você nota que realmente ela tem ela atende os processos que devem ter para a empresa tá bem, né? Sim. Então, quando você entra numa empresa que ela está desorganizada, que as pessoas não atendem bem, você vê que ali não tem nenhum desenvolvimento, né? Aí. Ali foi aberto de qualquer maneira. Sim. E não tem nenhuma orientação. O Sebrae ele atua também para isso, né? Para orientar as empresas, fazem palestras, né? Isso. Eu já fui quando era empreendedor, que tinha empresa. Eu já fui em várias palestras do Senai, tem ciclos de palestra, sei comprar, sei vender, Sim. atendimento, né? Sim. Então, isso também faz com que as empresas elas fiquem fortes aí no desenvolvimento organizacional também, né? Não, com certeza. E assim, quem quer empreender, né, quem quer começar, com certeza precisa procurar instituições que façam esse apoio, né? E muitas vezes completamente gratuitos, e a gente não sabe que tem isso. Então, o Sebrae é uma dessas instituições que tem muitos cursos, tem consultorias, tem diversas orientações que você, que está iniciando um negócio, pode ir lá e começar, desde o plano de negócio, desde o segmento de negócio que você vai atuar. Então, o Sebrae tem pesquisas, o Sebrae tem profissionais capacitados, né, que fazem essa orientação e ensinam o caminho ali para você ir de uma forma mais empreender de uma forma mais assertiva, tá? De forma mais segura, com orientação e com capacitação. Porque, professora, geralmente as pessoas que não buscam essa orientação iniciam um negócio e com pouco tempo fecham o negócio porque não teve as orientações, não fez o procedimento correto, né? Então é muito importante ter esse acompanhamento, né? Sim. Do órgão que vai orientar para que você tenha as diretrizes corretas. Exatamente, professor. A mortalidade das pequenas empresas no Brasil ainda são números assustadores, né? E assim, o que é que move um país, o que é que desenvolve um país é o empreendedorismo. Então, assim, eu sou daquelas que constantemente tentam incentivar da forma que eu consigo para que em todos os cursos a gente tenha alguma disciplina voltada para o empreendedorismo. Todos os cursos, gente, dá para empreender, né? Então, assim, a gente é muito formado ainda para trabalhar nas empresas. Isso não é ruim, claro que não. Mas o que vai, de fato, nos desenvolver, o que vai desenvolver
sabe, a nossa região, a nossa cidade, o nosso bairro, aonde a gente mora, é o empreendedorismo. E, assim, é assustador, infelizmente, o quanto que negócios abrem e fecham, né? E o Sebrae tem justamente essa missão de tentar com que esses negócios tenham uma vida mais duradoura. E outras instituições também, né, que trabalham fomentando o empreendedorismo. E é capacitação. É se preparar antes mesmo de abrir um negócio, é planejar, é conhecer o seu cliente. Então, assim, é aquele velho plano de negócio que a gente fala que não está obsoleto, muito pelo contrário, cada vez mais atual a importância de você sentar mesmo e pesquisar, escrever seu negócio. Assim, você pode errar no papel, na prática, não. Entender o negócio, né? É. Eu lembro que há alguns anos, eu fui em uma cidade fazer o curso que eu trabalho, e teve um aluno que chegou e disse: professor, trabalhei 17 anos na área de X, e estou saindo agora, estou com dinheiro, e vim fazer esse curso para conhecer, para poder colocar o meu negócio nessa área que eu não conheço. Sim. Eu falei: pronto, se você está disposto a aprender, eu estou aqui para ensinar. Sim. E a gente foi nesse treinamento e eu fui orientando ele, sempre terminava as aulas, eu orientava ele, e ao final ele terminou o curso, e depois de alguns anos, eu em casa, e peguei o telefone e uma mensagem no Facebook: professor, sou eu, fulano de tal canto e tal. O senhor lembra que quando eu saí da empresa tal, que fui fazer o curso, eu disse ao senhor que eu queria entrar nessa área e tal, que estava com capital, que queria me especializar? Eu digo: lembro. Hoje, graças a Deus, estou estabilizado, tenho vários funcionários, e eu devo muito ao senhor. Eu digo: não, a gente deve a Deus porque dá oportunidade, né? A gente apenas somos ferramentas que Deus coloca na vida das pessoas para direcionar. Às vezes você está num caminho meio perdido e chega alguém que diz: ó, faz isso, que é uma área boa e tal, e direciona você. Então, quando você tem esse acompanhamento, tem mais chance de dar certo, né, professor? Perfeito, professor. Olha, às vezes eu passo numa rua e tem um negócio, aí de repente a gente no futuro passa e vê que aquele negócio fechou. Isso dá uma tristeza tão grande, porque são tantos sonhos que tem ali daquela pessoa que abriu, né? Tanta expectativa daquela pessoa que abriu aquele negócio. E às vezes, né, por uma falta de orientação, tem muitos motivos. Mas fechar um negócio é muito ruim para a população, é muito ruim para aquela região, porque o negócio gera diversos tipos de riqueza. Riqueza social, riqueza intelectual, né? Riqueza financeira mesmo ali para aquela região. Então, assim, que a gente tenha cada vez mais incentivo ao empreendedorismo, né? Que as pessoas sejam capacitadas para darem certo. Verdade. Professora, quais os principais fatores que você acha, assim, que faz com que a organização ela consiga decolar, consiga permanecer? Quando a gente fala das organizações, a gente também está falando das empresas, né? Sim, de pequeno, médio e grande porte. Sim. Que ela consiga permanecer e não chegue nesse ponto de fechar, de falir. Que a gente já vê muita empresa grande também, por falta de uma boa gestão, de um plano de negócio, de várias situações, fechar e muitas pessoas perderem seu emprego e ficar desempregadas, né? Então, o que é que você vê, quais são os fatores que eles contribuem para que essas empresas não consigam permanecer no mercado, né? Professor, acho que a primeira coisa é o treinamento dos funcionários, né? Inicia, claro, na seleção. Você, de fato, fazendo boa seleção de pessoas para atuarem na sua empresa, né? E, então, treinar. A empresa não pode economizar em treinamento. Precisa qualificar as pessoas que vão trabalhar com ela. A gente não tem como a gente ter qualidade sem ter qualificação. E, assim, pesquisa. Existem muitas formas de qualificar hoje. Existem treinamentos online, existem, né, presenciais específicos. Assim, é qualificar os colaboradores daquela instituição. E sempre, não é uma vez ou outra, não. É treinamento ao cliente. Isso é para ser... Todo ano tem que ter uma revisão de treinamento de atendimento ao cliente, por exemplo, né? É constante essa necessidade que a gente tem de que nossos colaboradores estejam atualizados, estejam treinados. Então, esse é o ponto principal, é você treinar os seus colaboradores. Depois vem a parte de revisão de processos. Então, assim, eu preciso rever quais são os processos que eu tenho, mapear esses processos. Uma coisa que a gente ainda encontra muito é duas pessoas fazendo a mesma função, cada um fazendo de um jeito dentro da empresa, né? Então, tem que ter padronização. Hoje, trabalhando com consultoria, a gente percebia muito isso, o quanto que falta padronização ainda. Não, gente, o processo é esse, nós precisamos seguir esse processo. Senão a gente não vai identificar falhas, não vai identificar desperdícios. Se todo dia eu faço de um jeito, se cada um faz de um jeito, organização é padronização, né? Então, treinar as pessoas,
rever os processos, né? Esse eu considero 2 pontos estratégicos aí na gestão de A negócios. gestão que vai contribuir para que a empresa fique forte Sim, e não corra esse risco de vir a sim, fechar, né? sim, com E certeza. demitir os funcionários. Aí, quando a gente fala sobre essa questão de padrão, eu lembro que, até conversando com alguns colegas que fazem consultoria, Uhum, e eu ali, e eles conversando lá, e eu só observando, e entre eles falando de uma dificuldade, que é muitas vezes a mentalidade do dono do negócio. Porque ele já pegou um negócio que, assim, de uma forma que o negócio surgiu, não tem nenhum padrão, e você vem com a mentalidade uhum, de organização, mas o próprio dono ele tem a resistência de mudança, e muitas vezes é parte do próprio dono essa questão da sim, mudança, né? sim. Essa mentalidade, essa dificuldade. Então, Uhum. assim, hoje a gente já tem uma situação diferente, porque hoje a gente está com os donos de empresas mais flexíveis. Mas se você pega 20 anos atrás, 30 anos, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Exatamente, Então, professor. isso eu acho que é uma das grandes dificuldades também para que tenha mudança. E a gente falava muito sobre isso, né? Assim, às vezes o próprio dono coloca o funcionário para se qualificar, mas quando o funcionário volta com aquela ideia nova, tem a resistência dentro da empresa, né? Então, assim, tanto os donos quanto os funcionários precisam se reciclar constantemente, justamente para essa mudança de mentalidade, né? Para entender essa necessidade mesmo de estar evoluindo, de estar melhorando processos, mesmo que já esteja dando certo, a gente ainda pode identificar novas melhorias, né? Dentro da gestão de processos, a gente fala que pelo menos a cada 6 meses é importante que a empresa faça uma revisão de seus processos. É muito importante, né? Você trabalhar dentro dessa questão, né? Hoje aqui na cidade, você como uma pessoa que já esteve fazendo as consultorias Uhum. e que hoje também faz o monitoramento de algumas instituições, né? Qual o seu ponto de vista aqui dentro da cidade, até no estado Uhum. mesmo, se as empresas elas atendem esses fatores de organização? Uhum. Você acha que ainda falta muito para as empresas conseguirem ter essa organização ou tá distante que aconteça isso? Eu falo mais por experiência em pequenas, né? Eu acabo tendo uma atuação maior em pequenas empresas. As grandes eu conheço um pouco, né? E eu sei que as grandes acabam tendo uma organização melhor, acabam tendo perspectivas diferentes, né? A realidade das pequenas tem algumas particularidades. E com relação às pequenas, já evoluiu, claro, mas tem muito a melhorar ainda, sabe? São coisas básicas que a gente encontra, por exemplo, de fazer um 5S, de uma gestão da organização dos materiais dentro da empresa para facilitar, né? Então, assim, ainda tem coisas muito básicas que a gente precisa implementar nos nossos pequenos negócios aqui na nossa região, para desenvolver mais ainda a nossa região, sabe? Às vezes tem coisas que para a gente que estuda parece básico, mas que ainda não chegaram dentro das empresas. De um 5S, de um fluxograma, né? De um mapeamento de processos. É só para as grandes. Não, pelo amor de Deus, principalmente para as pequenas, para que elas consigam ser grandes um dia. Precisa trazer implantação de processos mesmo. É verdade. Eu sempre falo que quando eu estou ministrando o treinamento, né, de mecânica de motocicletas, aí tem uma ferramenta que eu falo que é muito importante, que é a ordem de serviço. Então, por exemplo, em oficinas de motocicleta, dificilmente você vai encontrar uma oficina de motocicleta que abre uma ordem de serviço da motocicleta. Aí eu sempre digo para os alunos o seguinte: se você pegar um equipamento eletrônico, ou um tablet, ou um computador, ou um projetor e levar para uma assistência técnica, eles vão abrir uma ordem de serviço. Sim. E o valor de um celular, de um tablet, ou de um notebook, ou de um projetor é menor do que o valor de uma motocicleta. E por que não se abre uma ordem de serviço de uma motocicleta? Uhum. Né? Então, muitas vezes, não tem essa mentalidade da importância dessas ferramentas Uhum. para que seja de melhoria e para que você consiga ter um fluxo de serviço mais rápido, ter uma segurança, né? Se caso ocorra algum dano. Uhum. Então, acho que as pequenas empresas elas não têm essa mentalidade ainda, porque acham que são pequenas e não necessita. E qualquer empresa ela tem que ter organização, tem que ter ferramentas e tem que ter padrão, né, professora? Exatamente. Independente do tamanho, se é pequeno ou grande. Então, no meu Exatamente. ponto de vista, que conheço um pouco também sobre Uhum. gestão, eu vejo isso, que os pequenos empresários,
eles acham que não tem a mesma responsabilidade de um grande, mas tem. Sim, Né? sim, principalmente essa parte de processo, né? Não é burocratizar. Você vai ter mais segurança quando você faz uma ordem dessa, por exemplo, tanto para você quanto seu cliente. Vai ter mais transparência, vai ficar mais claro o que é para fazer. Isso é uma coisa que a gente encontra em muitos estabelecimentos, essa falta desse pedido do cliente, tá? Então, aqui eu vou descrever o que o cliente quer. Então, como eu vou fazer isso, né? Então, fica, olha, é isso mesmo aqui que você pediu, fica claro para o cliente e para a empresa, a gente evita erros. Não, o que eu fiz estava aqui, ó, na ordem de serviço, né, na ordem de produção que você assinou, que você tenha conhecimento. Fica seguro para os dois lados. Né? Então, acho que falta muito isso ainda dentro das organizações, das empresas. Né? Professora, vamos falar agora sobre tecnologias ambientais. Uhum. Aí eu queria que você explicasse aqui, porque até eu fiquei um pouco confuso, porque você também domina o assunto de ecossistemas, né? E qual é a diferença assim de tecnologias ambientais e ecossistemas? Sim, Fala sim. para a gente um pouquinho da diferença, esses dois temas aí, para a gente Falo sim, identificar. professor. Começando por tecnologias ambientais, né? Então, assim, eu tive a oportunidade em 2021 de fazer um mestrado, coisa que eu tinha vontade há muito tempo, e uniu coisas que eu tinha muito interesse, que era trabalhar a parte da sustentabilidade voltadas para indústrias, né? Para pequenos negócios. E aí eu fiz o mestrado em tecnologias ambientais lá no IFAL, né? De Marechal e de Maceió, que divide os dois polos. E aí, nesse mestrado, a gente trabalha tecnologias ambientais e tem duas linhas, né, de pesquisa, uma voltada para as tecnologias, para a questão do meio ambiente mesmo, do solo, da produção, e uma voltada para a questão das empresas, né, da sociedade. Então, são os meios, são as ferramentas que a gente usa para trazer mais sustentabilidade para as empresas, um tema muito buscado, né? Então, a gente fala de logística reversa, a gente fala de economia circular, a gente fala do ISG, que está tão sendo falado e buscado pelas instituições, né? Então, assim, é como as instituições serem mais saudáveis. A energia solar, por exemplo, os carros elétricos, né? E outros meios que as empresas vêm buscando para impactar menos o meio ambiente. Então, a gente estuda as tecnologias ambientais, a gente estuda isso. São técnicas, são ferramentas, meios das empresas serem mais sustentáveis, né? E aí, no ecossistema, é uma grande paixão, né? Sempre tive muita vontade de trabalhar com essa parte de inovação, de ecossistema. E aqui, nós temos no nosso estado 4 ecossistemas, que é o ecossistema de Maceió e região metropolitana, ecossistema do Sertão, ecossistema do Litoral Sul e aqui o nosso ecossistema do Agreste, que é justamente onde eu tenho essa atuação. E aqui no nosso ecossistema, o que é que a gente faz? A gente monitora, mapeia e tenta conectar as instituições que têm algum fomento voltado para a inovação e para o empreendedorismo, para a criação de startups com que tenham ideias inovadoras na nossa região. Então, é muito ligado à FAPEAL, é muito ligado ao SEBRAE, ao próprio SENAI, né, que tem o hub lá em Maceió, as instituições de ensino, o IFAL, a UFAL, a UNEAL, tá? Então, assim, ecossistemas são todas essas instituições juntas, junto com a prefeitura, as empresas privadas também, que tentam, de alguma coisa, fomentar mais empreendedorismo naquela região, principalmente através de editais. Então, assim, a FAPEAL lança vários editais. Então, eu tenho ideia, eu vejo se está de acordo com aquele edital, cadastro, e se eu passar, eu ganho um valor financeiro para desenvolver aquela ideia. Então, a gente tenta trazer para nossas regiões, né, mais editais, mais formas de fomento de recursos financeiros para desenvolver empreendedorismo inovador em nossa região. Entendi. Então, é uma área que aqui no Agreste ela está tendo, né, assim, um desenvolvimento. As pessoas já estão tendo esse conhecimento que tem que ter essa conexão, né, para poder desenvolver essas formas de crescimento da cidade, né? Exatamente. Então, aqui no Agreste, quando você fala do Agreste, atende Arapiraca, Palmeiras dos Índios, a gente vai até Batalha, mas a gente tem Craíbas, a gente tem Giral, a gente tem Limoeiro, a gente tem todas essas cidades aqui mesmo que envolvem a parte do Agreste. Entendi. Muito bom, né, professora? Sim. Então, quais são os fatores que são enfrentados aí para a implementação dessa tecnologia ambiental? E você acha que dificulta para que tenha essa tecnologia dentro das empresas? Né? Que você falou das empresas, por exemplo, a energia solar, o carro elétrico, né? Então, por exemplo, outras tecnologias voltadas para desperdício de material, para uso de materiais que não são mais
recomendados utilizar, né? Sim. Aí a gente fala da questão da bolsa plástica, que já não é mais permitido. Alguns estabelecimentos ainda utilizam, mas não é recomendado por conta do descarte da bolsa. Né? Então, tem várias tecnologias que vão suprindo esses outros materiais. Né? Então, ainda, quais os desafios que as empresas ainda têm para conseguir implementar esses sistemas? Sim. São muitos desafios, né? A gente tem os desafios financeiros. Eu acho que primeiro o desafio de mentalidade, da gente mudar a mentalidade, principalmente dos empresários, que investir em sua estabilidade não é um gasto, né? Muito pelo contrário, é um investimento de longo prazo para essa geração e para as futuras gerações. As empresas têm um impacto gigante e não tem nem como a gente não discutir isso, porque todos os dias a gente vê reportagens sobre o impacto que as empresas têm em relação ao meio ambiente. E a gente precisa que elas tenham essa consciência. Então, acho que a primeira entrave é trabalhar essa consciência ambiental dos donos, né, e dos funcionários. E aí, a questão financeira, que você precisa, às vezes, rever alguns processos, rever maquinários, né, rever matérias-primas, usar outros tipos, substituir o plástico, por exemplo, que é um grande desafio que a gente tem, substituir a energia. A gente sabe que a energia solar é extremamente vantajosa, mas sabe que ainda é uma energia cara. Então, assim, mentalidade e o financeiro. A gente precisa trabalhar esses dois, incentivos governamentais para que as empresas consigam, né, fazer essa mudança de chave para uma gestão mais sustentável, uma produção mais sustentável. Entendi. Então, assim, a solução que você acha que poderia facilitar essa implementação para a melhoria dessas tecnologias seria justamente a mudança de mentalidade, né? E o dono da empresa entender que não é um custo, é um investimento, né? Exatamente. Porque muitas vezes, não, eu vou gastar com isso. Não é gastar, é um investimento. Sim. Então, até conversando com você algumas vezes lá na empresa que a gente trabalhava, aí você comentava, não, que o dono da empresa, ele tem um custo, ele tem um desperdício de tal, e foi passado que ele tem que investir isso, mas ele acha que vai ser maior do que o valor que ele gasta. Então, muitas vezes, não se vê como uma necessidade de mudança para melhoria, assim como um custo que você vai ter além do que você já tem, né? Então, isso é um dos grandes É um grande desafio. também. O que tem forçado, de certa forma, as empresas a essa mudança de mentalidade somos nós, consumidores. Né? Então, assim, no momento que a gente passa a repensar nossas práticas de consumo, que a gente tenta pesquisar as empresas que a gente consome, tentar identificar de onde vêm, né, aqueles produtos, quantos anos fica aquele plástico no meio ambiente, quanto tempo fica aquela matéria-prima, aquele resíduo no meio ambiente. Então, assim, o que vai trazer uma mudança mais rápida é a mentalidade dos consumidores, né? Os consumidores cada vez mais ativos mesmo, buscando instituições que sejam mais sustentáveis. Hoje a gente tem o acesso à comunicação, né? Sim. Então você hoje sabe como é produzido um produto, o processo de produção do produto, qual é a máquina, né? Então, assim, hoje a informação ela dá muito poder para o consumidor cobrar. Sim, perfeito. Antigamente Exatamente. a gente não tinha essa facilidade de saber como é que um produto era feito e qual era a matéria-prima. Então, hoje a gente já consegue monitorar isso e cobrar. Sim. Então, se a empresa não estiver dentro dos padrões que é o correto, você tem como ir nos meios legais e cobrar daquela empresa ou tentar notificar ela, né? Isso. A gente vê que tem algumas empresas aí que já passa um tempo e ela é notificada, tem que fechar porque não está dentro dos padrões, né? Então, isso é muito importante que as empresas, os empresários, eles tenham esse conhecimento que matéria-prima, equipamentos, eles também têm tempo de vida útil, né? Sim, Você pega vai produzir, por exemplo, um suco, uma fruta que já está num ponto de descarte, e você quer reaproveitar aquela fruta. Então, o produto, quando ele chegar no consumidor final, ele não vai estar num sabor bom, né? Não, exatamente. Então, tem que ter esse acompanhamento e saber que tem que cumprir com a legislação ambiental para que esteja tudo perfeito, né, professora?
Exatamente, professor. Então, assim, as empresas ela têm a responsabilidade ambiental, a responsabilidade sobre tudo que ela gera, né, para o meio ambiente. E nós, consumidores, também, né? A gente pensa que é mágico, a gente bota a nossa bolsinha de lixo lá na frente e o carro leva, o caminhão leva, né? Mágico, desapareceu. Não, aquilo tudo está indo para um determinado local, está indo para um aterro. Mas poderia estar numa reciclagem, né? Poderia ter um destino diferente, a gente está extraindo, está explorando menos aí o meio ambiente. Ô, Então, nós professora, também temos responsabilidade enorme sobre e a isso. questão da coleta de lixo seletiva? Você vê que é implantada aí nas organizações. Muitas organizações, elas implementam essa coleta ou não? Ou ainda são poucas? Elas implementam muitas, né? Assim, pelo menos as que são mais organizadas, elas têm, até porque elas são fiscalizadas por causa disso também, né? E assim, e elas precisam ser responsáveis pelos resíduos que elas geram. E aí elas destinam para o aterro. Algumas têm parcerias com cooperativas, né? As cooperativas vão na própria instituição recolher quando esse material ele é separado. E outras destinam direto para o aterro. A gente tem aqui o aterro do Agreste, que faz parte do Conagreste, né? E as empresas destinam os seus resíduos para lá. Mas a ideia é que não precise chegar até o aterro, né? Que eles vá para uma reciclagem, que ele vá para uma economia circular que vai ser usado em um outro processo produtivo. O aterro é para ser a última opção. Antes disso, a gente tem que tentar outras alternativas para ter menos resíduos, né, no meio ambiente. O aterro é mais os orgânicos, né? Até os orgânicos dá para aproveitar, né, para fazer o adubo, por exemplo, mas assim, a ideia seria essa, né, que menos resíduos plásticos, Jogado resíduos... no meio ambiente, Isso, melhor, né? exatamente. Menos, menos material jogado no meio ambiente, né? Sim, sim. O ideal é que não tivesse os aterros, né? Que Pois o é, lixo isso fosse mesmo. para uma coleta que pudesse reaproveitar todo ele para não ter o aterro, porque de qualquer maneira, quando vai para o aterro, está indo para o meio ambiente, né? No até eles fazem a parte do treinamento, do tratamento. Tem cooperativas, né, que atuam junto com o aterro, fazendo a separação. Quando o material chega lá, eles fazem a separação. Então, assim, a ideia é que, de fato, fique lá no aterro, só que não dê mesmo para reaproveitar, né? Mas o máximo que a gente Entendi. conseguir aproveitar, melhor. E a questão do governo. Né? O governo, ele auxilia os empresários a conseguirem fazer essa implementação dessas tecnologias ambientais ou não? Ou tem que ser o próprio empresário, ele tem que buscar isso? O governo, ele ajuda de alguma forma? Sim, a gente tem as políticas ambientais, que as empresas precisam seguir. A gente tem uma lei que é de logística reversa, né, que é aqui no nosso país, que as empresas precisam seguir, principalmente empresas que trabalham com pneus, que trabalham com eletrônicos, com lâmpadas fluorescentes, com embalagem de agrotóxicos. Então, assim, existem as legislações que as empresas precisam seguir e elas são fiscalizadas, né, em relação a isso. Então, as mais organizadas, elas seguem e elas precisam mesmo desse aporte. Carece de mais, né? Carece de mais apoio, de mais incentivo, de mais políticas para ajudar as empresas nessa transição. Mas existem, sim, programas governamentais que Existe, né? auxiliam, né? Entendi. Também, né? Porque, assim, de qualquer maneira, impulsiona para que a empresa faça o processo da maneira correta, né? Sim, precisa procurar os meios, né? A gente tem aqui em Arapiraca a Secretaria do Meio Ambiente, que eles têm diversos programas, eles têm parcerias com cooperativas. Então, empresas que não sei o que fazer com o meu resíduo. A primeira coisa é procurar, de fato, a Secretaria do Meio Ambiente, porque eles têm diversas parcerias com cooperativas de recicladores, né? Então, eles vão destinar e vão explicar o que é feito, o que é que ela pode fazer em relação à destinação correta desse resíduo, caso ela não tenha outros profissionais para orientar, né? Há situações de o cidadão, se caso ele estiver cometendo algum ato de contaminação de solo, ele ser notificado, por exemplo, o camarada ele está com um tonel de óleo queimado e ele está jogando ali numa área aberta. Se ele for flagrado ali naquela situação, ele pode ser penalizado. Sim, são crimes ambientais, né? E aí tem que ter a denúncia aí para o Ministério do Meio Ambiente, para a Secretaria do Meio Ambiente, aqui na nossa região, a Secretaria do Meio Ambiente. E aí os profissionais, né, os técnicos vão lá fazer a verificação. De fato, foi constatado que tem ali um crime ambiental, que está de alguma forma ali prejudicando o meio ambiente. Aí tem as multas, né? Tem toda a questão mesmo legislativa que a pessoa precisa Todo cumprir. aquele trâmite, né? Isso mesmo. Professora, eu peço licença a você agora fazer o anúncio dos nossos patrocinadores aqui. Por favor, ok? professor, fique à vontade. Então, está conosco aqui no Bom de Papo Podcast
Motopeça Dois Irmãos, nosso parceiro Jonathan Jefferson, Giraldo Pociano. Um grande abraço para vocês que estão conosco aqui no nosso podcast. Nosso parceiro Michel Motodeteio, sua lavagem personalizada lá no bairro Canafístula. Um abraço, parceiro Michel. Wilson Motopeças, nosso amigo Wilson Júnior, lá no bairro Ouro Preto, estão conosco também aqui no nosso podcast. Beltone Fardamentos e camisas personalizadas. Então, se você precisar de camisas, estão aqui as camisas que foram fabricadas lá no Beltone, camisas personalizadas. Tony Prime Cell, lá em Canafístula Cipriano, também está conosco. Nosso parceiro Iago, da Inove Motos, lá no bairro Cavaco, conta com uma mega oficina para atender melhor sua motocicleta. Lincoln Motoservice, lá no bairro Cavaco também, trabalhando com motocicletas de baixa e alta cilindrada. Grande abraço. Nosso parceiro Lincoln Alexandre, são os nossos patrocinadores aqui do Bom de Papo Podcast. E hoje a gente recebe a nossa amiga Francilânia Fontes, que está falando aqui sobre muitos assuntos importantes aqui das empresas e também para a sociedade, né? Para que saibam os processos corretos para descartar o seu lixo, né? Não pode ser jogado no meio ambiente, óleo queimado, bateria, né, professor? Sim, não. Tem que ser destinado para lixos específicos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão empresarial, professora, né? Eu queria que você falasse para a gente hoje a questão assim da empresa, da saúde financeira da empresa, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje uma pessoa ela monta uma empresa e ela não tem nenhum planejamento, ela não sabe quanto ela ganha, ela não sabe quanto ela compra. Então, essa empresa que ela começa dessa forma, qual o caminho que ela pode chegar se ela não se organizar, professora? Sim. Nossa, com certeza não é um caminho da prosperação, né, para prosperar. Uma empresa, ela precisa registrar tudo, né? Tu pode ser R$1, não importa, precisa ter registros de tudo que entra e de tudo que sai da empresa. Isso é o básico, né, que a gente fala muito. Então, assim, para um pequeno negócio, eu digo que a primeira coisa é, de fato, você conseguir separar as finanças pessoais das finanças da empresa, que é um grande desafio ainda para muitos empresários, né? Entender que você precisa definir ali o seu prolabore, e aquele prolabore é o que você vai gastar com as suas despesas pessoais, o da empresa é uma coisa, o seu é outro, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na mentalidade dos pequenos negócios. E, claro, registrar. Precisa ter fluxo de caixa, precisa registrar tudo que você compra, tudo que você vende, ter lá suas planilhinhas. Se tiver um sistema, claro, que ajuda muito. Ok, não tenho dinheiro para o sistema. Vai no Excel mesmo, sabe? Vai nas suas planilhinhas até você ter a possibilidade de ter um sistema que é importante para você manter o controle, né? Mas tudo que você faz na sua empresa precisa ser registrado. E, claro, a questão da precificação. Um grande desafio ainda para os empreendedores é precificar. Essa é uma dor geral quando você fala aí de empreendedorismo. Então, se qualifique mesmo, faça cursos voltados para a precificação, estudar o mercado, né? Estudar o valor dos concorrentes, mas, pelo amor de Deus, nunca se basear só no valor dos concorrentes. O concorrente é um valor que você vai comparar depois que você já deu ali o seu preço. Então, eu vou lá no concorrente, eu fiz todos os cálculos, identifiquei esse preço. Meu concorrente cobra esse, né? Então, você vai ter um parâmetro ali para comparar. Mas precisa ter todos os seus custos, né? Tudo mapeado, tudo bem escrito mesmo, senão você não tem controle. Controle do estoque, controle das vendas, controle dos fornecedores, informação, gestão. É aquela parte ali mesmo de você sentar, escrever, pensar, né? Empresa, nada de boca. Tudo precisa ser registrado. E hoje já tem sistemas aí que fazem tudo isso, sim, né? Sim. Eu tô falando da planilha, né? Como uma questão de você ainda não ter o sistema. Mas eu já vi empresa que anota no caderno. Desde que anote, né? Que seja uma forma de você ter controle. Acompanhamento, né? Exatamente. Para se manter aí tudo organizado, né? Uhum. Porque se você achar tudo que você faturar ali é lucro, aí você tira da despesa, tira do lucro da empresa e paga uma conta de energia da casa e mistura tudo. Mistura tudo, exatamente. Não sabe de nada, né? De nenhuma... Exatamente. De nada que aconteceu na empresa, né? Pois é, faturamento não é lucro, né? Do faturamento você vai tirar ainda todos os custos que você teve ali com o seu negócio. Né? E todos nós, como cidadão e também a empresa, como pessoa jurídica, né? Todos nós temos nossos valores, né?
Professor, fala um pouquinho dos valores das instituições, das empresas, né? E a importância desses valores para que a empresa ela tenha uma base forte aí perante dos seus colaboradores e também dos seus consumidores, né? Sim, sim. Quando a empresa está nascendo, digamos assim, né, tem 3 princípios norteadores que são fundamentais na gestão de um negócio, que é a definição da missão, da visão e dos valores organizacionais, né? A missão é a razão, por que foi que a empresa existiu, né? É oferecer o melhor serviço, né? O melhor podcast da região, né? Então, assim, qual é a missão? Certo? Porque foi que eu vim ao mundo. Tem um propósito para essa empresa, né? Ela veio atender a uma necessidade que tem ali um público específico para consumir ali seus produtos ou seus serviços. A visão é onde ela quer chegar. Ninguém quer ficar parado no mesmo lugar. Justamente para crescer precisa ter gestão. Então, ser reconhecido, né, como o melhor podcast do estado, com certeza, pode ser uma visão, né? E aí, os valores é tudo que norteia a gente, é a qualidade, é o respeito pelos nossos clientes, é o respeito pelo meio ambiente, é o respeito pelos fornecedores, né? É o respeito por entregar no prazo certo, é todo o cuidado que a gente tem ali com o nosso produto, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes. Então, esses 3 princípios são eles que vão nortear as estratégias da empresa. E, sim, para todo mundo, para todos os colaboradores, para todo mundo, precisa estar claro quais são os princípios norteadores da empresa, né? Qual é a minha missão, qual é a minha visão e quais são os valores. Gente, aqui, um dos nossos valores é entregar no prazo. Isso tem que estar claro para todo colaborador, que a empresa tem o valor de entregar no prazo. Então, a gente vai fazer de tudo para cumprir isso dentro da nossa instituição. Tá? Então, tem que trabalhar muito nos colaboradores, missão, visão e, principalmente, os valores que a nossa empresa acredita. Né? Para que eles entendam isso e cumpram, né? Exatamente. Porque muitas vezes o dono da empresa, os gestores, eles se afastam muito do negócio e o negócio anda de uma forma totalmente fora dentro dos valores que foi determinado. Então, assim, tem que estar monitorando e tem que estar pegando ali no pé de alguns funcionários, colaboradores que não executam o que a empresa determina, né? Sim, sim. A cultura organizacional, né, que vem muito da visão do dono, que vem muito lá desde o princípio, né, das pessoas que criaram ali aquela empresa. E assim, e nós como funcionários precisa estar muito claro que quando a gente entra numa empresa, a gente entra também para viver aquela cultura, né? Ah, eu vou mudar, vou fazer do meu jeito. Não é assim que funciona. Cada empresa tem a sua cultura, tem os seus valores, tem os seus princípios. E quando colaboradores, aceitamos estar naquela empresa, nós precisamos internalizar isso, né? Para, de fato, trabalhar esses princípios ali dentro. Por isso a gente fala da importância da gente trabalhar em empresas, né, que tenham valores, princípios, que a gente acredite, né, que a gente esteja junto ali para fazer crescer. Esteve aqui no podcast, logo no início do nosso podcast, o nosso amigo Vinícius Igoa. Um grande abraço, né? Que é engenheiro lá de segurança do trabalho do Senai. E a gente até falava sobre isso, sobre a questão de a empresa determina que o colaborador use o EPI. Quando o colaborador está fazendo a função lá, ele está sem o EPI. Então, assim, houve um acidente. Houve um acidente por quê? Porque não estava usando o EPI. Sim. Mas a empresa determina que usa o EPI. Mas não teve uma fiscalização. Então, o funcionário ele não cumpriu o que a empresa determinou. Sim. Então, se não teve um monitoramento, não teve uma fiscalização, o funcionário fica à vontade e deixa de executar o que a empresa determinou. Então, assim, às vezes a empresa, o gestor, ele se afasta muito dos colaboradores e não vê isso. E isso atinge direto no consumidor, né? Sim. O consumidor tem esse espelho dessa falta de organização que muitas vezes a empresa tem, mas ela não aplica da maneira correta e o colaborador não espelha isso para o cliente. Né? Isso mesmo. Esse ponto que o senhor trouxe é muito importante, essa aproximação de gestor e colaboradores, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito isso, sabe? Essa conversa diária, sabe? Todos os dias ter aquele momento mesmo ali, nem que seja rápido, entre o gestor, entre os colaboradores, ter aquelas reuniões, ouvir os colaboradores. Quando eu trabalhava com consultoria, a gente percebia muito isso, assim, que a empresa dizia, eu tenho esse problema, mas que os próprios colaboradores tinham a solução. Só que a empresa não ouve, é aquela história, né? O santo de casa não faz milagre. Então, assim, gente, a solução está ali, em ouvir os colaboradores. Quem mais para trazer o que o cliente está pensando, trazer possibilidade de melhoria do que os próprios colaboradores que estão ali no dia a dia, na operação da empresa.
Agora precisa ter essa cultura de ouvir os colaboradores, né? De estar junto, de fazer reuniões periódicas, de perguntar, e aí, minha gente, alguma sugestão de melhoria? O que é que vocês estão passando? O que é que vocês estão precisando? Né? Tá mesmo junto. É isso aí, professor. Tem que estar fazendo esse acompanhamento. Sim. O pessoal que está aí no Instagram, nós estamos com as camisas aqui do Bom de Papo Podcast. Então, para você concorrer a uma camisa dessa, você que estiver aí acompanhando o nosso podcast aí pelo Instagram, deixa o seu nome lá no direct, porque a gente vai fazer o sorteio. Então, você que estiver acompanhando a gente aí, deixa o seu nome lá, porque você vai concorrer às camisas aqui do nosso podcast Bom de Papo, né? Bom de Papo Podcast, aqui dos estúdios da Keycast, nossos parceiros que estão ali fazendo a nossa filmagem, e a Francilânia, que é minha amiga, que trabalhou comigo lá na instituição que eu trabalho, que hoje está aqui com a gente batendo esse papo e tirando essas dúvidas e falando sobre essa gestão empresarial. A gente está batendo esse papo, falando sobre tudo isso, sobre a importância de saber fazer no início do negócio, né? Fazer tudo direitinho. A questão também de ser regulamentar, né, professor? Sim. Então, é muito importante porque se caso você monte um negócio, abre um negócio e você seja notificado ou algum consumidor, ele vá em algum órgão que ele vai reclamar do seu serviço e você não tem uma inscrição, você vai ser penalizado mais ainda, né? Sim, sim. Então, hoje, você consegue se regulamentar de uma maneira fácil, né? Sim, hoje então, pela internet, né? Hoje a gente pode começar como o MEI, né? Microempreendedor individual, que pode ter um faturamento de até 81 mil anual, né? Então, rapidinho, você indo na internet, você faz. Claro, lembrando, gente, sempre das responsabilidades quando você tem um CNPJ. Então, além do seu CPF, agora você é dono de um CNPJ. Então, existe muita responsabilidade sobre tudo que você vai fazer, né, em nome desse CNPJ. Mas é fácil, você abre rapidinho ali o seu CNPJ. O que é difícil é você manter ele, né? Manter ele funcionando, manter ele gerando riqueza para você, para a sociedade. De fato, fazendo ali um bom trabalho, um bom serviço, né? Professora, eu não sei se você está acompanhando essa polêmica que está rolando aí, que é sobre o Pix, né? Sim. Você acompanhou? Tem alguma coisa para falar da gente sobre isso aí? Você está entendendo como é que está esse processo aí? Olha, eu estou acompanhando algumas coisas, né? Não estou acompanhando muito, mas eu acompanho diretamente pelo site oficial do Ministério da Economia, né? Que já deixou bem claro lá que o Pix não vai ser taxado, tá? O que é que tem? Qual é a situação? É que eles vão fazer um controle maior de Pix acima de 5 mil, que é um monitoramento que a Receita já faz em relação a nossos ganhos, né? Mas, assim, tem muita fake news, então as pessoas precisam se informar mais, gera um pânico desnecessário, essas desinformações que a gente tem de forma online. Assim, eu acho que a gente tem que procurar informações por sites confiáveis. Então, vão no Ministério da Economia, vão nos sites oficiais do governo, das instituições, que aí a gente vai ter as informações corretas, né? Mas o Pix não vai ser taxado, né? Se você pegar nos últimos dias, foi o assunto mais comentado, que foi a questão do Pix, né? Então, muita gente aí com essa preocupação. Porque foi uma facilidade que veio, né? As pessoas se acostumaram com isso. Mas, de fato, procurar mais informações, né? E não compartilhar coisas fake news, né? Professora, a gente começou a bater o papo e a hora foi passando, e o papo muito bom, né? Muita informação, muitos assuntos aqui abordados, desde a gestão, desenvolvimento organizacional, desde as tecnologias ambientais, ecossistemas e também a gestão empresarial, né? Então, eu queria que você deixasse aqui uma orientação para quem vai abrir o seu primeiro negócio, né? Para que tenha um direcionamento correto e para que também quem já tem um negócio que não está desenvolvendo e queira dar uma reforçada, a quem procurar, quais são os meios que ela pode ter uma melhoria. Você poderia deixar essa informação aí para os nossos espectadores aí? Sim, professor. Olha, primeiro eu gostaria de começar falando do ecossistema, porque acaba sendo uma coisa que eu estou mais envolvida atualmente, né? E aí, gente, dizer para você, assim, né, que empreendedorismo inovador, ele tem muita perspectiva de continuar crescendo. 2025, dentro aqui do ecossistema da nossa região, nós vamos ter muitas ações, né? Nós vamos ter diversos desafios de inovação, que são instituições que lançam um desafio de inovação e juntam um grupo, né, de pessoas que têm uma ideia para resolver aquele desafio, então elas podem ser premiadas. A gente teve recente aqui em Arapiraca o desafio da área de moda, promovido pelo SENAC, junto com a Link, que é um laboratório de inovação
que a gente tem lá na UFAL, que é um trabalho fantástico. Então, nós vamos ter vários outros desafios aqui pela nossa região, que as pessoas fiquem atentas. Quem tem uma ideia de negócio, quem tem uma ideia inovadora, né, fique atento a isso. Já falando para vocês, gente, agora em 2025 nós vamos ter o Centelha. O Centelha, professor, é um edital da FAPEAL, aqui é a Fundação Amparo de Pesquisa do nosso estado. Esse edital, ele seleciona as melhores ideias, né, inovadoras, e ele tem um fomento. Esse ano vai ser até R$80 mil, que vão ser de bolsas e de valores para que a pessoa invista ali no seu próprio negócio. Então, fica atento a sites como o Sebrae, a sites da FAPEAL, a UIFAL, a UFAL, instituições de ensino, todos eles estão trabalhando juntos para trazer mais inovação, para trazer mais fomento para a nossa região, né? E assim, quem quiser saber mais sobre ecossistema, sobre editais voltados para a parte de inovação, né? Sobre eventos da inovação que nós estamos pensando aqui para 2025, pode entrar em contato comigo, né? A gente tem muita vontade de desenvolver mais ainda o ecossistema aqui da nossa região. E só uma informação, gente, aqui na nossa região do Agreste, o nosso ecossistema ele tem 3 focos, que é o eixo de saúde, o eixo de tecnologia e o eixo de agroprodução. Então, quando é ideias voltadas para esse eixo, ideias de negócio, ideias inovadoras voltadas para esses eixos, eles acabam tendo uma viabilidade maior porque faz parte já ali do nosso ecossistema. Não que os outros não façam, né? Mas esse acaba sendo uma prioridade dentro do ecossistema. Já com relação às empresas, eu acho que é de fato isso, se qualificar os seus colaboradores, procurar instituições que tragam cursos, sejam pagos, sejam gratuitos, procurar orientação, tem muita coisa, tem na internet, tem presencial, tem online, né? Procurar boas qualificações. Mas eu acho que é isso, é sempre estar se atualizando, sabe? Se atualizando, ouvindo os colaboradores, trabalhando mesmo em equipe ali, principalmente ouvir os clientes. Nunca deixar de ouvir os clientes, porque é eles que mantêm o negócio. Não pode ter medo de ouvir feedback de cliente. Empreendedor que não ouve o cliente é muito difícil. Tá? Então, o tempo inteiro a gente precisa manter esse contato com o nosso cliente e saber ali os pontos que a gente precisa melhorar. Então é isso, né? 2025 vem muita coisa boa, muita muito novidade. mesmo. Então, muita oportunidade para os empreendedores, né? Sim. Principalmente nesses eixos aí que você falou, né? Tecnologia, saúde e agroprodução. Então, assim, os empresários, empreendedores, eles podem participar desse processo aí e até serem premiados, Sim, né? serem contemplados aí. Lembrando que são sempre ideias voltadas para inovação, startups, né? Que são essas ideias inovadoras. E nós temos startups aqui na nossa região incríveis, né? Não precisa buscar de fora, não, no Nubank, o Uber. Não, aqui a gente tem startups incríveis que estão crescendo, que estão desenvolvendo dentro aqui da nossa região. Professora, eu queria que você deixasse aqui o seu feedback sobre a nossa entrevista aqui. O que é que você achou? Ficou relaxada, desenvolveu bem? O que é que foi? Como foi essa experiência aí? Eu adorei, professor, muito bom. Muito obrigada desde sempre pelo convite. Né? Falar de gestão é muito bom. E essa experiência, para mim é uma experiência nova, tá aqui no podcast. Mas o senhor conduziu muito bem, né? O senhor consegue deixar a gente bem à vontade. Então, só tenho a agradecer mesmo e que seu público cresça cada vez mais, que esse projeto cresça cada vez mais, porque é muito bom a gente trazer boas informações aí para o público. Tem tanta coisa ruim na internet, né? Que a gente consiga trazer coisas boas, informações boas, e eu sei que esse é um legado que você quer deixar aí no seu projeto. É isso aí. Agradeço a você mais uma vez e agradeço também a todos vocês aí. Mas antes, deixa suas redes aí, professora, para a galera acompanhar todo esse processo aí de 2025, que acompanhe, colhem você aí para saber essas oportunidades, né? Principalmente as pessoas que têm empreendimento, né? Ou querem ser empreendedores, acompanhem o seu caminho aí e pegue essa orientação com você. Deixa suas redes aí para o pessoal acompanhar. É fácil, minha gente, porque Francilânia não é um nome tão difícil, não é um nome fácil de você achar. Então, assim, Francilânia Fontes. Você colocou Francilânia Fontes, você vai achar as minhas redes facilmente e, assim, totalmente à disposição, né, para trazer informações aí para o público. Para quem tiver dúvida ou algo do tipo, pode mandar mensagem lá que a gente orienta aí da melhor forma. É isso aí. Então, a professora deixou as redes dela e eu estou finalizando aqui mais um podcast. Agradecendo a vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelo Instagram. Não esquece de deixar seu nome lá no direct para participar do sorteio das blusas. E próxima semana a gente está de volta com outro convidado super especial, como hoje, o dia de hoje, Francilene Fontes, né? Francilene Fontes, com
trazendo todas essas informações para a gente, contribuindo para o crescimento do nosso podcast. E muito obrigado a todos vocês que nos seguem e compartilhe aqui o nosso podcast para os seus colegas, seus amigos. Vai lá no YouTube, professor André Galindo, se inscreve no canal, aqui no Instagram, André J. Galindo, e vamos continuar aí nessa crescente, que é o nosso podcast Bom de Papo. É isso? Então, muito obrigado e até o próximo podcast.